RN TV de volta para contar para vocês que o governo do estado ainda não sabe quando vai concluir o pagamento dos salários de setembro dos servidores. Inclusive, esse é destaque aqui no nosso portal G1 RN. A gente está mostrando aqui matéria completa para o pessoal de casa. A CEPLAN aguarda reconhecimento do ICMS, recolhimento, melhor dizendo, do ICMS na terça, dia 18, para confirmar a data. E até o momento só receberam os servidores que ganham até R$5.000. Ou seja, o impasse todo está realmente para quem ganha acima de R$5.000, Emily. E a notícia completa o pessoal confere aqui no nosso portal, o G1RN. Lembrando que esse atraso no pagamento já vem acontecendo nos últimos meses. O governo do estado alega principalmente a queda dos recursos federais, do Fundo de Participação dos Estados, que são justamente recursos federais, que é um recurso federal que ajuda, né, a completar todos os recursos da receita do estado. Lembrando que a arrecadação, não é que a arrecadação caiu, porque a arrecadação com os impostos ela até subiu, mas como caem alguns recursos federais, a frustração de receita do governo do estado, que é quando você planeja X e recebe menos do que isso, ela já vai em mais de R$500 milhão, no caso quase R$1 bilhão já. Então é por isso que o governo está alegando que está atrasando toda essa folha de pagamentos aí já faz uns 2 ou 3 meses, e é ruim porque interfere na vida de todo mundo, porque muita gente é funcionário público no estado e isso acaba refletindo também em conta atrasada, queda no comércio, economia como um todo, né? A gente espera que essa situação possa ser normalizada em breve. Eu falei na frustração de receita que já passa dos R$500 milhões para não cometer nenhum engano aqui. E olha, Maxwell, você, eu não vou nem perguntar, porque eu sei que a gente vai para o intervalo aqui, a gente vai mudar de assunto, e você já pega o celular, então você é do tipo que vive conectado. Eu ia te fazer a pergunta, mas como eu já sei a resposta, né? Eu sou do tipo, mas isso. Inclusive eu estou precisando trocar meu celular, não estou? Tá vendo? Ó, conectado. Trocar, mas você vai pegar um celular com ou sem internet? Não, tem que ter. Não dá para hoje você, na verdade, andar conviver sem um celular sem internet, né? Mas olha, parece que não é bem assim, não. Acho que a crise está interferindo até nesse hábito da gente, olha. Todo mundo, claro, como você falou, prefere os smartphones, né? Porque tem várias funções, inclusive esse acesso, essa facilidade da gente ficar online o dia inteiro. Mas o dia inteiro, mas para muita gente está difícil pagar por um celular desses. Uma pesquisa revelou que aqueles aparelhos que só fazem ligar e receber chamadas, que mais parecem, tão antigos, porque já estão tão em desuso, né? Pois eles estão sendo mais vendidos que os smartphones. Eles estão cada vez mais modernos. A Lucinete não sai de casa sem o telefone. Com mais de 1.000 seguidores, tudo que ela faz vai parar nas redes sociais. Dicas de viagens, cultura, gastronomia. Para onde eu vou, estou com o meu telefone e aquilo que me interessa e eu sinto que é importante para outras pessoas, eu posto sim. Depois do smartphone, esse funcionário público praticamente aposentou o computador. Hoje o computador está obsoleto, né? Tudo no telefone. E de olho no preço, mas também na tecnologia, nem a entrevista escapou do registro desse casal de aposentados. Eu estou olhando primeiro os preços para poder dar certo, né? Precisa ter internet no telefone? Precisa. Mas ao contrário do que está nas vitrines e do que muita gente pensa, na verdade são os telefones mais simples, mais baratinhos como esse aqui, que mais tem saído. Com o problema, né, da famosa crise, todo mundo fica com menos recursos para poder adquirir alguma coisa, né? Então o pessoal termina aquele celular que você antes precisava e que era muito cheio de algumas funções, hoje você tem aquele celular básico, né, só para poder ter ele. Então são celulares na faixa de R$120, R$130. Enquanto as vendas de smartphones cresceram 16,6% nos meses de abril a junho, esse número pulou para 38,4% no caso dos aparelhos sem acesso às redes sociais. Para acompanhar essa nova tendência do mercado, apontada pela pesquisa da consultoria IDC, os fabricantes devem aumentar a produção dos smartphones mais baratos. Tem que ir atrás da oportunidade, né? E os próprios fornecedores estão com problemas, né, para poder, inclusive, fornecer esses celulares e smartphones mais baratos, porque é o que está tendo mais saída hoje, enquanto, né, se Deus quiser, o Brasil voltar a crescer.
Eu confesso que eu fiquei surpreso com essa pesquisa. Tá aí, é crise, meu filho. Tá fácil para ninguém, não. Tá fácil não. Gente, começou nesse final de semana mais um horário brasileiro de verão em todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente não adianta os relógios em 1 hora, mas é preciso ficar atento porque alguns serviços aí sim terão algumas mudanças. Quem vai explicar pra gente é o Ítalo de Lucena, que volta a falar conosco. Ítalo. É isso aí, Maxwell e Emily. A gente tem sim algumas mudanças nos horários de serviços importantes, como por exemplo os bancos, que passam a funcionar das 9 da manhã às 3 da tarde. Importante também, recado para quem vai pegar voo, quem vai viajar de avião. Por exemplo, estou saindo do aeroporto Aloysio Alves em direção ao Rio de Janeiro. Então, é o serviço, o horário é o daqui de Natal, é o horário daqui do Nordeste. Se você vem do Rio de Janeiro para cá, é o horário de verão lá do Rio de Janeiro. Então o horário é de onde você parte. Também tem mudança de horário com relação à agência dos Correios. Elas estão funcionando normalmente nos horários aqui do estado. Porém, quem precisa enviar aquelas correspondências mais rápidas, aquelas que chegam ainda no mesmo dia que você posta, tem que fazer essa postagem até às 3 horas da tarde. Atenção, estudantes que vão fazer o Enem nos próximos dias 5 e 6 de novembro. O horário é 1 hora antes do horário que está dizendo aí no seu cartão. Então segue o horário lá de Brasília. Então cuidado aí para não perder a hora certa de começar a prova. Também tem um recado para todo mundo que acompanha a gente aqui todos os dias na InterTV com relação ao horário da nossa programação. A gente continua na mesma horinha de sempre, todo mundo acompanhando a gente, não tem mudança. Mas tem mudança no jornalismo da Globo, é que agora, logo após o RNTV, terminou a Lídia Passe no RNTV segunda edição, começa o Jornal Nacional com William Bonner e a Renata. Então, tá dado o recado, todo mundo fica atento, mudança de horário de banco, também postagem nos Correios e também nos voos, na entrada e saída de pessoas nos aeroportos de todo o país. Com relação à programação, a gente continua aqui firme e forte no horário de sempre, esperando o pessoal de casa, não é, Emily, Maxwell? E a gente diz amém, né, Ítalo? Principalmente eu e você que trabalha cedinho no Bom Dia RN. Já pensou se tivesse uma horinha mais que cedo, acordar hein? uma hora mais cedo? Pô. Valeu, Ítalo, obrigada. E agora a gente vai saber quais são os destaques. Eu já imagino até qual seja o destaque de hoje. Afinal, depois de uma goleada como a de ontem, é impossível não falar do ABC, né, Tiago César? Oi, Emily. Ótima tarde para você, para Maxwell, para todo mundo que está vendo o RNTV. Claro que é o ABC, o grande destaque do Globo Esporte de daqui a pouquinho. Goleada maiúscula, 4-0 do Alvinegro no Guarani. Com esse resultado, então, o ABC tem uma larga vantagem para a partida da volta que acontece no domingo. Mas o Globo Esporte de hoje, claro, não vai falar só de futebol, não. A gente tem uma reportagem muito bacana mostrando que a vela é um esporte ainda muito praticado aqui em Natal, com nossos bons ventos, Rio Potengi ali para a galera, e tem tênis também. Então espero todo mundo daqui a pouquinho, logo depois do RNTV. Valeu, Tiago. E olha, a gente muda um pouquinho de assunto agora para falar de saúde, de prevenção de doenças. Em Mossoró, profissionais da rede de saúde decidiram juntar as campanhas da prevenção do câncer entre homens e mulheres. A ideia é conscientizar os pacientes o mais rápido possível. Dona Maria é uma mulher prevenida. Todos os anos faz a mamografia e em casa não esquece o autoexame. Cuidados que se tornaram rotina depois de um caso de câncer de mama na família. Uma prima minha morreu de câncer de mama. Ela tirou o seio, mesmo assim me faleceu, com 42 anos. Em outubro, a luta contra o câncer de mama se intensifica. É a campanha Outubro Rosa. No próximo mês, o alerta vai ser para os homens, com a campanha Novembro Azul, para chamar a atenção para o câncer de próstata. Em Mossoró, a Secretaria de Saúde uniu 2 campanhas em uma só. Nesta unidade, que fica no bairro Ouro Negro, os profissionais orientam homens e mulheres. Algumas dúvidas ainda são comuns. Eu queria saber com quantos anos eu poderia fazer o exame da próstata. Saber um pouco como que a gente pode evitar, né? O câncer de mama, o que a gente tem que evitar, comida ou alguma coisa assim. Em casa deve ter muita gente com as dúvidas de seu José e dona Gilvanete. Então, para responder essas perguntas, nós vamos agora para o consultório conversar com a médica. Bom dia, doutora. Essa médica atende os pacientes que chegam na unidade. Em caso de algum sintoma de câncer, solicita exames e encaminha para os especialistas. Quanto às perguntas que a gente trouxe, ela respondeu. O que é preconizado é que a partir dos 40 anos o homem faça o PSA,
que é o exame no sangue, e a partir dos 45 ele passe a fazer o toque retal com o urologista. Com relação aos hábitos de vida, a pessoa tem que o quê? Tem que evitar o cigarro, evitar o álcool, fazer atividade física e procurar ter uma alimentação mais saudável possível. Para o quê? Para evitar os alimentos industrializados que contêm muitos conservantes. Quanto antes o câncer for diagnosticado, maiores as chances de cura. Fiz quimioterapia, mastectomia total e radioterapia. Graças a Deus, hoje estou curada. O câncer de mama tem cura, eu sou o exemplo disso. Seu José Cícero teve câncer de próstata, fez todo o tratamento e agora está bem. Ele tem um recadinho para os homens que não têm o hábito de se cuidar. Sempre eu pergunto, você faz o exame, tem deles que não faz, né? Mas é bom fazer, rapaz. É bom fazer. Eu não sentia nada, não fazia de jeito nenhum. Quando fiz as primeiras vezes já tinha. E se eu não tivesse descobrido? Prevenção é a palavra, né, gente? Nesse fim de semana teve vaquejada em Santo Antônio, a 70 quilômetros aqui de Natal. E o evento aconteceu depois que os organizadores assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual. Isso se comprometendo a tomar medidas para impedir os maus tratos aos animais. A vaquejada do Parque José Robério, em Santo Antônio, no agreste do estado, reuniu cerca de 2.000 pessoas, a maioria fazendeiros, tratadores de animais e vaqueiros. A vaquejada é uma tradição cultural do Nordeste. Durante as disputas, um boi é solto na pista e 2 vaqueiros tentam derrubá-lo pela cauda, dentro dessa área demarcada por 2 linhas brancas. Para este evento, os organizadores assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Pelo acordo, os animais têm que ter acesso livre à água para beber, tomar banho e alimentação. O TAC também proíbe luvas de prego, parafusos e outros objetos cortantes usados pelos vaqueiros que possam ferir os animais. Os bois recebem um protetor de cauda como esse para impedir que ela seja arrancada, como acontecia antigamente. Uma malha trançada que, ao tracionar na puxada, o vaqueiro apenas puxa só essa parte. O material é flexível, dessa forma ele não traciona a cauda. Também é obrigatória a presença de um veterinário que inspeciona os animais antes e depois de cada prova. Por dia, geralmente, um boi desse ele corre no máximo 2 carreiras. Na sexta-feira, no primeiro dia de vaquejada, ela corre uma boiada menor, ela vai embora. No sábado, vem outra boiada de um peso maior. Se algum deles se machucar, o médico veterinário que fica no final da pista, ele já vai aferir aquela situação e aí ele já vai conduzir esse animal para um espaço e tal. Caso possa haver um falecimento, coisa desse tipo, o próprio TAC diz que a gente teria que fazer uma espécie de compensação. E aí seria no sentido de você reflorestar uma área. Além dos bois, as regras valem para que os cavalos não sofram maus tratos. Os vaqueiros também têm que competir utilizando equipamentos de proteção e segurança. O vaqueiro que disputa sem capacete é desclassificado. Os cavalos têm que ter proteção nas patas, caneleiras e peitoral. As esporas são protegidas para evitar ferimentos nos animais. O arreio é todo isoladozinho, o cabeção, a corrente, a espora também, a gente tem o maior cuidado. As vaquejadas geralmente começam nas sextas-feiras com a etapa classificatória. Aos domingos acontece a disputa final. A Associação dos Vaqueiros Amadores do Rio Grande do Norte calcula que cada etapa do circuito de vaquejadas gira em torno de 200 a 300 mil reais em negócios. Isso representa até 2 milhões e 400 mil reais no circuito anual de vaquejadas. Ela envolve uma cadeia muito grande. Ela envolve diretamente as pessoas que estão envolvidas na lida com todos os animais, motorista de caminhão, vários comerciantes, vendedores de ração, vendedores de capim, vendedor agora dos protetores de cauda, dos equipamentos de segurança. Então é essa economia que movimenta a região Nordeste. E logo que surgiu essa polêmica sobre a vaquejada, nós conversamos com a promotora de defesa do meio ambiente, Rossana Sudário, ainda na semana passada. Ela diz que mesmo as medidas de segurança, com essas que a gente mostrou aí na reportagem, essas medidas não são suficientes para impedirem os maus tratos aos animais. A vaquejada, ela consiste em derrubar um boi, certo? Pegando, tracionando sua cauda. A cauda do boi, ela tem vértebras e ligamentos que são, assim,
certamente machucados, sempre. Então, não há, eu já vi, inclusive, eu li um pessoal dizendo que tinha como se fosse uma lua, uma capinha. Impossível, porque a estrutura toda dessa atividade, ela é uma tortura para os animais. Com o aumento do calor, que não tá brincadeira, já deu para todo mundo sentir que aquele tempinho bom, friozinho à noite, de noite ainda tá agradável, mas aquele tempinho bom, mais agradável durante o dia acabou, né? Já era. E com essa temperatura mais alta, crescem as chamadas no Corpo de Bombeiros para retirada de enxames de abelhas. Antes, depois de capturados, os animais eram soltos na mata, mas agora, graças a um projeto, essas abelhas têm um outro destino. Saiba qual é na reportagem que eu fiz hoje com o Irã Evangelista. Elas são as criaturas que mais dão trabalho ao Corpo de Bombeiros. Este ano, de janeiro a agosto, foram 777 ocorrências de capturas de insetos, só na região metropolitana de Natal. 90% delas relacionadas à captura de abelhas. O problema estava no destino. Essas abelhas eram capturadas e levadas a algum terreno baldio e lá eram soltas. A gente não sabia se elas voltavam novamente para dentro da cidade. Foi pensando em aperfeiçoar o trabalho do Corpo de Bombeiros que o sargento Josenilson apresentou o projeto para a construção de um apiário, o espaço usado para a criação de abelhas. A empresa de pesquisa agropecuárias do estado abraçou de cara a ideia. O apiário foi montado nesta fazenda da Imparne. Se você considerar que em anos, digamos, de condição satisfatória, uma colmeia dessa produz em torno de 50 quilos de mel por ano, né? Então, nós temos que estimular, incentivar a atividade. E aí é que chega a Imparne reconhecendo e valorizando essa atividade profissional, essa atividade econômica em si, que vem se somar à cajucultura, vem se somar à piscicultura e outras mais que integram, né, a renda dos produtores rurais. Além de fomentar a economia, o apiário também deve ajudar a desenvolver os estudos e pesquisas da Escola Agrícola de Jundiaí na área. Aqui as espécies têm o seu crescimento acompanhado passo a passo. Hoje nós estamos num patamar de que as abelhas estão sumindo, então existe muita pesquisa em relação a isso, ao sumiço das abelhas, então estudar para saber por que as abelhas estão sumindo. É o uso de defensivo, é o comportamento delas, então por que isso acontece? Então isso é um foco também desse projeto. Hoje o apiário está com 26 enxames e cada enxame desse vai ficando numa caixinha dessa aqui. Cada colmeia pode ter de 5.000 até 80.000 abelhas. A gente está com essa roupa especial porque o pessoal agora vai entrar aqui para abrir uma dessas caixinhas para a gente entender a dinâmica de como funciona uma colmeia. A fumaça é usada para indicar perigo para as abelhas. Assim, elas sugam a maior quantidade possível de mel da colmeia para fugir. Mas o ataque é inevitável. Nessa caixinha aqui estão aproximadamente 50.000 abelhas. E elas trabalham na produção do mel o dia todo. Esse lado aqui todo é o mel que as abelhas produziram. Aqui nós temos um quadro com uma boa postura de rainha, com muita cria. Então esse é um enxame que já está fortalecido, bem instalado na caixa, bem instalado na colmeia e assim ele já pode ser encaminhado ao apicultor. O apiário deve chegar a 50 enxames. 30 deles serão destinados para apicultores do estado. Ser apicultor há no mínimo 6 meses, ser associado a uma cooperativa ou associação apícola, e ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão à Pronaf. Essas são as exigências para participar do projeto e atendendo eles vão preencher o cadastro e por ordem de sequência de cadastramento, por chegada, irão receber as colmeias. Muito bacana o projeto, né? Gostei. Aí não tive nem medo, viu? De ficar ali no meio de 50.000 abelhas. Eu acredito. A gente conhece você. Protegido. A gente sabe que você não tem medo dessas coisas, né? Levei um ferrão. Acredito. Bom, mas muito bacana o projeto do Corpo de Bombeiros. Parabéns, é de iniciativas como essas, né? Que ajuda toda a sociedade, como ajuda tanta parte do meio ambiente em relação às abelhas, vai ajudar com pesquisa e provavelmente depois com esse mel que pode ser doado, Até né? porque antes eles pegavam uma abelha, soltavam em uma outra área de mata, a abelha acabava voltando para o setor urbano e teria que fazer aquele outro trabalho novamente, o mesmo trabalho novamente, então agora tem um destino correto, legal. Muito bacana. E a gente fica por aqui, para você um ótimo começo de semana e até amanhã. Até amanhã, gente.